Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos fazer mais a nossa próxima videoaula, onde nós vamos falar sobre os lipídios. Nós vamos tratar das características dos lipídios, beleza? Então, vamos para a nossa aula. Lipídios. Os lipídios são moléculas com amplo grupo de compostos químicos orgânicos naturais que constituem um dos principais componentes dos seres vivos. Por quê? Os lipídios estão, gente, nas membranas das nossas células, nos nossos hormônios. Eles fazem parte de N processos biológicos, além de armazenamento de energia. Formados principalmente por hidrogênio, oxigênio, apesar de também conter grupamentos de fósforo, nitrogênio e enxofre. Os lipídios são moléculas energéticas, produzindo muito mais energia do que os carboidratos. Bom, professor, por que então que não usa o lipídio como principal fonte energética? Bom, os lipídios, apesar deles serem extremamente mais energéticos do que os carboidratos, eles têm um problema. Eles têm uma dificuldade maior de quebrar. Eles precisam passar por um processo biológico de quebra mais complexo do que o dos carboidratos. Logo, como fonte energética, os lipídios acabam tendo uma dificuldade maior de serem utilizados. Por isso é mais difícil emagrecer. A pessoa está gordinha, cheia de gordura, é mais difícil perder essa gordura, porque é mais difícil quebrar. Os lipídios, eles são indispensáveis nas membranas das nossas células, como reserva energética, como transporte de vitaminas e também síntese de hormônios. Muitos hormônios são feitos a partir de lipídios, como o estrogênio, a progesterona. Quando a gente fala de lipídios, os lipídios eles incluem desde as gorduras, ceras, esteróis, que são os hormônios, vitaminas lipossolúveis, como as vitaminas A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, todas são derivados lipídicos, além dos fosfolipídios que estão presentes nas membranas, entre outros. Então, lipídios estão em N compostos, são fundamentais para nós animais, para nós seres humanos, seres vivos de modo geral. Os lipídios são chamados de glicerídeos, triacilglicerídeos ou triacilgliceróis, e ainda podem ser conhecidos como triésteres de ácido graxo e glicerol. Nossa, que nome feio! Bom, por que eles são chamados assim? Quando a gente fala de triéster, é porque essa ligação aqui, olha, oxigênio, carbono, dupla O, isso é um éster, é uma ligação de éster. Então, sempre os lipídios vão ser formados por três ésteres, ó, 1, 2, 3 ésteres. Cada éster desse daqui está ligado a essa estrutura aqui, que era um ácido graxo isolado. Cada estrutura dessa daqui é um ácido graxo. Então, é um triéster de quê? De ácido graxo. O radical aqui, depois a gente vai falar melhor sobre ele. Ligado a essa estrutura principal aqui, olha, que é nada mais, nada menos que o glicerol. Então, por isso que é, olha, triéster, 3, de quê? Ácido graxo, que é esse ácido gorduroso aqui, por isso que é ácido graxo, que é um ácido de cadeia longa, aqui, ligado a uma molécula de glicerol, que é essa molécula aqui, né? Que é CH, né? C3, H6O3, que é uma molécula de glicerol aqui, ó. Então você tem a molécula de glicerol ligado a 3 ácidos graxos. E esses ácidos graxos estão ligados ao glicerol por uma ligação chamada de éster. Por isso que o nome é triéster de ácido graxo. São 3 ácidos graxos ligados ao glicerol por uma ligação do formato éster. Ah, professor, eu vou ter que decorar isso. Olha, infelizmente é ideal que você lembre disso sim. É claro que mais para frente vocês vão aprender o que é uma ligação éster, quando vocês estiverem estudando química. Mas no momento a gente precisa que vocês entendam o que é o ácido graxo. Então, o que é o ácido graxo? É essa cadeia aqui. Então, ela vai estar ligada aonde? Nessa molécula chamada de glicerol. Então, você tem um ácido graxo
ligado no glicerol. Ele está ligado lá como? Por uma ligação chamada de éster. Por isso, é chamado de triéster de ácido graxo. A formação desse glicerol, né, como é que ela se dá? Você tem aqui, olha, o glicerol ligando aos ácidos graxos. Esses ácidos graxos, essa ligação, ela acontece por desidratação, então há uma perda de uma molécula de água, H2O, sai uma molécula de água, liga o glicerol ao ácido graxo a partir de uma ligação chamada de éster, que é essa ligação. Por isso que são triésteres de ácido graxo, e isso é uma gordura ou um óleo, tá? Então, essa estrutura aqui, olha, isso aqui é uma gordura ou um óleo. Ah, como é que eu vou saber que é uma gordura? Como é que eu vou saber que é um óleo? Nós vamos explicar. As cadeias de ácidos graxos, que são as cadeias que estão aqui, olha, as cadeias que estão aqui, essas cadeias aqui, elas determinam se aquele lipídio é uma gordura, se aquele lipídio é um óleo, se aquele lipídio é uma cera. Tá? Então presta atenção nisso que a gente vai falar aqui agora. O ácido graxo, que é essa cadeia, todo mundo está vendo aqui, ó, esta cadeia que eu estou circulando aqui, olha. Vamos circular ainda mais. Esta cadeia de ácido graxo é ela que vai determinar se o lipídio é líquido, sólido, tá? É ela que vai determinar isso, se o lipídio é líquido ou se ele é sólido. Essa cadeia, essas cadeias laterais aqui, olha. Então, as cadeias de ácidos graxos, elas são ácidos carboxílicos de cadeias longas com 12 ou mais carbonos, tá? Então, aqueles ácidos graxos, essa estrutura aqui, olha, aqui esse R aqui vai ser formado por carbono, carbono, carbono. Quantos? 12 ou mais. Isso varia de acordo com o tipo de lipídio. Esses carbonos, eles podem ser de dois tipos, insaturados ou saturados. Ah, meu Deus! Calma que eu vou explicar. Essas características de ser insaturado ou saturado muda a característica do lipídio. A temperatura ambiente, isso vai fazer com que eles ou sejam líquidos ou eles sejam sólidos. Por exemplo, o óleo de cozinha é líquido, a manteiga é sólida, a banha é sólida. O azeite é líquido. Então, isso varia de acordo com essas cadeias insaturadas ou saturadas. Como é que eu vou saber isso, professor? Vou explicar agora. O que significa ser saturado? Eles não possuem duplas ligações nas cadeias. Por exemplo, olha, carbono ligado com carbono, que está ligado com carbono, 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 tudo bonitinho. E só uma ligaçãozinha. Estão vendo aqui, olha, uma única ligação. Esses ácidos graxos vão originar gorduras, tá? Lipídios sólidos, geralmente sólidos, como, por exemplo, a banha do porco, tá? A banha da carne bovina, a gordura da carne bovina, a gordura do porco, a gordura da galinha, a gordura da gema. Alguns óleos de coco, óleos de palma, que são gorduras saturadas, ou seja, não tem duplas ligações, é só uma ligação entre os carbonos. Então, tendo uma ligação entre os carbonos, é saturado. Tendo uma ligação entre os carbonos, é saturado, ácido graxo saturado. Agora, tendo duplas ligações, olha o que acontece quando você tem uma dupla ligação na cadeia. Aqui, olha, tudo ligação simples. Aqui, olha, duplas ligações. Tá vendo que a cadeia deu uma entortada? Olha só. Entortou, olha só isso aqui, tá vendo? Olha, aqui você tem uma dupla ligação. Isso a gente chama de insaturação. Essa dupla ligação nada mais é do que uma insaturação. Possuem uma ou mais duplas ligações, tá? São geralmente líquidos à temperatura ambiente. Aí a gente está falando de quem? Dos óleos, tá? Óleo de girassol, óleo de soja, o azeite, eles são líquidos à temperatura ambiente porque eles têm essas duplas ligações. Ah, por
professor? Vamos falar agora, presta atenção. Então, por que que isso acontece? Por que que ter a dupla ligação vai fazer com que o lipídio seja líquido? Por que não ter as duplas ligações faz com que o lipídio seja sólido? Olha só essas diferenças que nós vamos observar aqui, olha. Deixa eu me colocar... pode me deixar. Presta atenção na diferença que nós vamos mostrar aqui. Aqui nós temos o saturado, como eu já falei anteriormente, olha, não tem dupla ligação, a cadeia é linear, enquanto que o insaturado, com a dupla ligação, a cadeia acaba tendo uma entortadinha, né? Tá dando para observar bem aqui, não é linear. Ela tem uma ramificação lateral que faz com que ela fique torta. O que que acontece isso? E daí, professor? Quando a gente tem vários ácidos graxos saturados, eles ficam um próximo ao outro, olha só, um ladinho do outro. O fato deles estarem próximos aos outros fazem com que eles interajam entre si e a temperatura ambiente faz com que eles fiquem sólidos ou pastosos. Se ele tiver as duplas ligações, isso faz com que eles fiquem tortos, causando uma separação entre um óleo e outro, entre um ácido graxo e outro. Isso faz com que eles não consigam interagir tanto e assim, a temperatura ambiente, isso passa a ficar líquido. Olha aqui. Então, observando aqui, ó, isso aqui é o saturado, tá vendo? Eles ficam próximos um dos outros, enquanto que aqui, por conta das duplas ligações, acaba havendo um afastamento entre cada uma das moléculas. Esse afastamento entre as moléculas diminui a interação entre elas, ou seja, isso faz com que o lipídio fique no estado líquido. Então, lipídios que têm ácidos graxos insaturados, muitos ácidos graxos insaturados, líquidos, porque eles estão afastando um dos outros. Lipídios que tenham ácidos graxos saturados faz com que eles consigam se aproximar uns dos outros e isso faz com que os benditos fiquem no estado sólido. Beleza? Tranquilo? Então, sólidos a temperatura ambiente, líquidos a temperatura ambiente por conta da dupla ligação, ou seja, da insaturação. Esses termos de saturação, insaturação, vocês também vão ver muito eles em química, beleza? Óleos versus a gordura, tá? Então, como eu já falei, líquidos a temperatura ambiente, pois predominam ácidos graxos insaturados, isso no caso dos óleos. No caso das gorduras, são sólidos a temperatura ambiente, pois os ácidos graxos são saturados, permitem ficarem próximos um dos outros. Aqui nós temos o azeite, o óleo de soja, aqui nós temos a banha, a manteiga, que são gorduras. Então, óleos versus a gordura, beleza? Gordura vegetal hidrogenada. O que é a gordura vegetal hidrogenada? Poxa, se gordura é sólida, então ela é insaturada ou ela é saturada? Mas ela é vegetal, ela é um óleo? Como é que é isso? A gordura vegetal hidrogenada não é nada mais do que você pegar um óleo, ou seja, um lipídio insaturado, cheio de insaturações, e forçar o bendito a ficar saturado. Como assim, professor? Gente, nada mais é do que você pegar um óleo e transformar o óleo em gordura. Mas como é que você transforma um óleo em gordura? O óleo, ele é óleo porque ele tem insaturações e cria dobras. Essa insaturação, ela acontece porque o carbono está ligando duas vezes entre si e não com os hidrogênios. Você força a entrada de hidrogênio aqui, olha, aqui e aqui, ó. Antigamente você teria somente ligações aqui, ó. Aqui teria ligando com um carbono, aqui com outro carbono. Então sobraria só hidrogênio ligando aqui e aqui. Aqui você teria carbono, carbono. Então agora o que vai acontecer? O hidrogênio entra nas outras duas ligações, some essa dupla ligação e ela fica linear. Você vai fazer com que um óleo
faça com que a sua estrutura saia daqui e fique assim, olha. Com isso, vários ácidos graxos, um ao lado do outro, criam a gordura vegetal hidrogenada. Por quê? Os lipídios vegetais geralmente têm muitas insaturações. O óleo da azeitona, o óleo do milho, o óleo do girassol, o óleo de soja, eles são óleos vegetais e tem insaturações. Ao botar hidrogênio, ele faz esse movimento e fica assim linear, se tornando uma gordura. Ah, e aí, professor, tem algum problema isso? Gente, tem. Qual é o problema disso? Os perigos da gordura vegetal hidrogenada, eles são muito grandes. Tá? Por quê? Até então as pessoas, até a década de 70, até a década de 80, década de 90, as pessoas achavam que as gorduras saturadas, a banha do porco, a gordura da manteiga, eram ruins, porque elas aumentavam o colesterol. Só que depois acabam se descobrindo que elas aumentam sim o colesterol ruim, o LDL. Ela aumenta sim o colesterol ruim, mas ela também aumenta demais o colesterol bom. Isso compensa o seu problema. Em contrapartida, a gordura vegetal hidrogenada aumenta o colesterol ruim e diminui o colesterol bom. Não tem colesterol bom na gordura vegetal hidrogenada. Aí o que acontecia? Problemas cardiovasculares. Então as pessoas passaram a consumir margarina achando que era uma coisa maravilhosa e na verdade não é. Vocês sabiam que a margarina ela era utilizada como um lubrificante e depois ela foi utilizada para engordar peru, só que começou a matar os perus, aí eles resolveram dar pra gente comer essa bosta. Então prestem atenção no que vocês estão comendo. Existem hoje marcas de algumas margarinas que tiram a gordura vegetal hidrogenada com uma hidrogenação só, o que melhora a sua digestibilidade. Mas ainda assim, gente, não há nada mais saudável, mais salutar do que a manteiga. A manteiga é muito menos pior do que você comer gordura vegetal hidrogenada da forma que for. A margarina ainda é menos pior do que aquela barra de gordura vegetal hidrogenada que é usada para fazer o quê? Coxinha, pastel, empadão. A gordura vegetal hidrogenada, ela é um veneno, tá? Ela é um veneno. Pensem na manteiga em doses menores do que usar a gordura vegetal hidrogenada. A gordura vegetal hidrogenada é quase um plástico. Existe um vilão ainda muito pior do que a gordura vegetal hidrogenada, mas tem a mesma origem da gordura vegetal hidrogenada, que é a chamada gordura trans. A gordura trans nada mais é do que uma gordura vegetal hidrogenada com um formato transversal, ao contrário do que nós conseguimos digerir. Presta atenção. Quando você fala de gordura trans, como eu falei, a gordura trans ela é oriunda da gordura vegetal hidrogenada, é produzida através da hidrogenação dos óleos, da mesma forma que a gente mostrou anteriormente da gordura vegetal. Só que ao invés dela ficar num formato que a gente chama de gordura cis, que é o que o nosso corpo, em tese, consegue digerir a gordura cis, a gordura trans, ela não é digerida nem por um decreto. É um polímero de gordura que não consegue ser degradado. Você absorve essa porcaria e ela fica na sua corrente sanguínea. Então, a sua forma estrutural trans não consegue ser metabolizada. Desta forma, vai provocar elevação dos níveis de colesterol e ainda deposição nos vasos sanguíneos. Isso pode causar problemas cardíacos, pode causar obstrução de artérias cerebrais,
pode causar derrames, porque vai obstruir a artéria, pode estourar. Então vai causar uma série de problemas. A gordura trans, ela é um problema. E ela é utilizada intencionalmente, não para nos matar, mas ela é produzida intencionalmente na indústria, porque ela confere uma série de benefícios industriais, uma vez que aumenta a crocância dos alimentos. Quando você come uma coxinha, que é aquela casquinha crocante, quem causou essa crocância na coxinha foi a gordura trans. Ela aumenta a durabilidade dos alimentos, porque nenhum micro-organismo que em tese iria estragar o alimento quer comer essa porcaria. Então, como ninguém quer comer essa porcaria, logo ela dura mais tempo. A degradação dela demora mais tempo para acontecer, provocando um aumento da validade dos produtos. Então, gordura trans é um veneno. Passem a olhar os rótulos. Livre de gordura trans é um alimento mais aceitável, tá? Ele pode estar rico em gordura, mas se ele tiver gordura trans, meu filho, o bicho é um veneno. Então corra das coxinhas. O ideal é que a pessoa faça esses salgadinhos, essas coxinhas, utilizando a banha do porco, que é mais natural. Ela não vai causar estes problemas que a gordura trans causa. Bom, agora nós vamos falar de quem? Dos sabões. Ué, professor, nós vamos falar de sabão, professor? Sim, sabões. Por que os sabões? Os sabões, gente, eles são produzidos a partir de uma reação chamada de saponificação e usa o quê? Gordura. Sabão é feito à base de quê? De gordura. Usa-se o sabão, usa gordura para produzir o sabão. Olha que legal. O sabão, ele vai ser produzido como usa uma gordura, um glicerídeo, uma base, geralmente uma base forte, como uma soda cáustica, uma base. Essa base retira o glicerol e acaba produzindo a glicerina, então retira a estrutura do glicerol e acaba produzindo o sabão, que ele tem um radical extremamente polar e uma cauda grande, que a gente vai falar sobre isso. Bom, mas se o sabão é feito de gordura, como é que ele remove a gordura? Como é que ele remove a sujeira? É o que nós vamos mostrar agora. O sabão, ele apresenta uma cabeça polar, que é essa parte aqui, e essa parte polar interage com a molécula de água. Enquanto que essa estrutura que veio da gordura, essa cauda que veio da gordura, ela é apolar e ela tende a interagir com a molécula de lipídio. A gente fala que essa molécula é uma molécula anfipática. Ela tem tanto anfipática, não é antipática não, é anfipática. Ela tem uma parte polar e uma parte apolar. Então, quando você vê um sabão sendo utilizado, aqui nós temos o tecido da roupa, olha aqui o tecido da roupa, e o sabão diluído na água, que nós estamos dando uma solução aquosa, e o sabão é essa estrutura aqui, ó, polar, cadeia apolar. Quando você joga o sabão ali, mistura para lavar a roupa, ou lavar um prato e etc., aquela parte apolar, ela vai se ligando, olha, ao óleo, olha lá. Ela vai se ligando ao óleo, a parte apolar vai se ligando ao óleo, enquanto que a parte polar tende a interagir com a água. Quando você esfrega a roupa ou a máquina bate a roupa, isso vai arrancando, porque a água vai puxando isso daqui, olha, vai puxando isso daqui, que ela está lá atritando, e retira o óleo do local da roupa, do tecido ou de um prato, depende, né, na hora que você estiver enxaguando. Esse óleo, então, ele é retirado porque a água está interagindo com as moléculas do sabão e formam o que a gente chama dessas micelas aqui, olha, dessas bolinhas, e isso cria o que a gente chama de emulsificação da gordura. Se você pega um pouquinho de óleo, joga detergente e mistura,
o detergente ele meio que deixa aquilo turvo e dissolve, solta, ele não mais interage entre si, porque as moléculas de água não deixam. Então na hora que você enxágua, promove uma repulsão e ele se solta do material. E assim o sabão promove a limpeza dos materiais mesmo sendo feito à base de gordura, beleza? Bom, com relação aos principais características dos lipídios, era isso que eu tinha para trazer para vocês, tá? Espero vocês no nosso próximo encontro. Se vocês gostaram da aula, deixem o seu like, beleza? E não deixem de se inscrever no canal. Um forte abraço para vocês e eu espero vocês no nosso próximo encontro. Valeu!